Gente, está aqui a estrutura então do caule no sentido do comprimento. A gente começa a analisar a organização dos tecidos no sentido da largura, né? Se eu vou lá, por exemplo, e corto bem aqui, moçada, o caule da planta, ao nível da gema apical, ora, gente, ela é constituída de meristemas primários, né? Nesse caso, está aqui em corte, meristemas primários, quem são eles mesmos? Beleza? Mais externo, protoderme ou dermatogênio. Segundo deles, meristema fundamental, periblema. E o mais interno deles, procâmbio, pleroma. Ou seja, nesse caso, pessoazinhas, nós vamos ter meristemas primários. Ou seja, as gemas são constituídas de meristemas. Entretanto, gente, se eu vou lá e corto o caule um pouco mais embaixo, ao nível dessa região, nós já vamos ter, moçada, uma região com tecidos adultos. Uma região onde você vai ter tecidos já diferenciados. Nós vamos ter, então, a estrutura primária do caule, onde você vai ter tecidos adultos primários, onde você vai ter tecidos permanentes primários. Cortei, moçada, lá o caule. E aí, gente, no caso lá de você cortar o caule, algumas camadas de tecidos para a gente lembrar. Meristema mais externo é a protoderme, próton antes, derme pele, origina a pele da planta, origina a epiderme. Então, a epiderme vai ser a camada mais externa, beleza, né? Nós vamos, moçadinha, ter que embaixo da protoderme tem um meristema fundamental. E o meristema fundamental, ele origina parênquima, colênquima e esclerênquima. De maneira que, embaixo da epiderme, eu tenho os tecidos derivados do meristema fundamental, parênquima, colênquima, esclerênquima. Sendo, gente, que abaixo do meristema fundamental, procâmbio, né? Pro antes, câmbio, troca, os tecidos de troca, os vasos condutores de seiva, e aí eu tenho um detalhe de diferença. Se você, moçada, está falando de plantas monocotiledôneas, em monocotiledôneas, os xilemas e os floemas, eles vão se organizar de maneira difusa, de maneira espalhada em relação ao caule. Aliás, né, é uma das diferenças entre plantas mono e plantas dicotiledôneas, a organização dos xilemas e floemas difusos. Então você vai ter xilemas e floemas difusos. Isso aqui, a estrutura primária no caule das plantas monocotiledôneas. Como, moçada, o xilema e o floema estão difusos, não existe aquela diferença entre medula, que é a região central, e córtex, que é a região periférica. Não dá para você reconhecer essa diferença. Xilema e floema estão todos espalhados e, nesse caso, você vai dizer que o caule tem uma estrutura atactostélica. Meu Deus, que nome lindo, né? Lembrando que stelo é outro nome para medula, cilindro central, né? Esse caule atactostélico, característico lá das plantas monocotiledôneas, xilema e floema difusos. Entretanto, se eu pego essa mesma região e corto, para poder dar uma olhada como é a estrutura primária em plantas dicotiledôneas, em plantas gimnospermas, bom, algumas coisas parecidas, algumas coisas diferentes. Protoderme origina a epiderme do mesmo jeito. Então a gente vai ter, moçada, tecido mais externo aqui, epiderme. Nós vamos ter que o meristema fundamental origina parênquima, colênquima, esclerênquima do mesmo jeito. Mas a gente vai logo adiantando que aqui nós vamos ter a diferença entre córtex e medula. Então eu já vou chamando de parênquima cortical, o mais externo, colênquima e esclerênquima, e o procâmbio origina xilema e floema. Em dicotiledôneas,
o negócio ele é organizado. Floemas e xilemas se organizam em anéis, sendo que nós vamos ter o floema pelo lado de fora e o xilema pelo lado de dentro. Sendo pessoas que eu lembro para vocês que entre floemas e xilemas permanece aquele procâmbio. O procâmbio, moçada, ele vai permanecer entre o floema e o xilema, inclusive para depois fazer a planta crescer em espessura, né? Porque já o procâmbio origina câmbio, que é um meristema secundário, que faz a planta crescer em espessura. E aí ela vai produzindo mais floema para o lado de fora, mais xilema para o lado de dentro, nesse caso, para a planta ficar mais grossa. Bem lá no meiozão, eu terei mais parênquima. E aí, nesse caso, vou chamar o parênquima do meiozão de parênquima medular. O resultado é que no caule de plantas gimnospermas e dicotiledôneas, nós vamos ter nitidamente epiderme, parênquima cortical, colênquima e esclerênquima, originando um córtex, onde, moçada, o córtex, a parte mais externa do caule, e pessoas floema, procâmbio, xilema, mais o parênquima medular lá do centro, essa área, constituindo, gente, uma medula, também chamada cilindro central, também chamada estelo, exatamente a parte mais interna. Então, a parte mais interna com floema, procâmbio e xilema. Floema e xilema organizados em anéis, floema por fora, xilema por dentro, e o procâmbio entre floema e xilema, e o parênquima medular. Se você tem medula, se você tem cilindro central, o caule vai ser chamado de eustélico. Eu, verdadeiro, estelo, medula ou cilindro central. Então o caule tem uma medula, um cilindro central verdadeiro. Entretanto, moçada, em gimnospermas e dicotiledôneas, você só tem estrutura primária quando ela é jovem, né? Porque, moçada, quando ela é adulta, a estrutura primária ela é substituída por uma estrutura secundária. Monocotiledôneas não, né? Monocotiledôneas só tem estrutura primária, tanto jovem quanto adulta. Mas gimnospermas e dicotiledôneas apresentam estrutura primária quando são jovens e apresentam estrutura secundária quando são adultas. E lá vamos nós cortar, então, o caule da planta num nível mais embaixo. Se eu corto o caule da planta num nível mais embaixo, na parte adulta da planta, a gente já vai ter, possivelmente, estrutura secundária somente em gimnospermas e em dicotiledôneas adultas é que nós vamos ter essa estrutura secundária. E, gente, estrutura secundária, ela tem uma organização, uma composição de tecidos que vai ser diferente, né? A gente vai ter, moçada, tá aqui, o caule em corte, no lugar, moçada, de um epiderme, que é exatamente o tecido de revestimento da estrutura primária, nós teremos uma periderme. Periderme, moçada, também chamada de casca, vai ser, então, o tecido de revestimento da estrutura secundária. Essa casca, moçada, constituída de fora para dentro, de suber, felogênio e feloderme. Lembrem, por favor, que o suber é um tecido morto, né? Cortiça, que o felogênio é um meristema secundário responsável pelo crescimento em espessura, sendo que o felogênio origina suber para fora e feloderme para dentro. Feloderme parecidíssima com o que é o parênquima, né? Aliás, a mesma, né, característica das células do parênquima funciona de modo muito parecido. Então, o felogênio vai originando suber para fora e vai originando o feloderme para dentro, no conjunto periderme. À medida, moçada, que a periderme cresce, ela vai destruindo todo o córtex da estrutura primária. À medida que a periderme vai crescendo, você vai perder epiderme, parênquima cortical, colênquima e esclerênquima, você perde o córtex todo. No lugar do córtex agora, você vai ter periderme. Entretanto, a medula, ela vai permanecer. Nessa medula, nós vamos ter floema por fora,
Floema, né, moçada? Ele é um tubo, ele é um canal, ele é um canudinho. Se você vai lá e corta o canudinho, vai aparecer um círculo. Então você vai ter um floema, 2, 3, 4, claro, que a olho nu não dá para você ver o floema como um círculo, né? Ele é microscópico, né? Sendo pessoas que, como não dá para ver, na verdade você foi lá e cortou, tá lá o canudinho cortado, ele é bem pequenininho, então você vai ter um floema, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vários floemas, tão pequenininhos que não dá para notar que são vários floemas. A impressão que você tem é de que é uma linha contínua de floemas. Entretanto, quando eu pego essa linha e jogo essa linha no microscópio, eu vou ver que ela não é a linha. Na verdade, são vários e vários pontinhos, um floema do lado de outro floema, do lado de outro floema, do lado de outro floema. Em corte, você vai ter um floema, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui no microscópio, olho nu, você vai ver como pontos, na soma de vários pontos, um traço, eis então o floema. Gente, logo embaixo do floema, nós temos o procâmbio, que na estrutura secundária vai originar, moçada, agora, câmbio. Na verdade, né, nós vamos ter dois câmbios, né? Você vai ter que o procâmbio origina o câmbio interfascicular, e a gente vai ter, moçada, né, o câmbio intrafascicular, desculpem, e você tem que o parênquima origina câmbio interfascicular, né? Fato é, você vai pegar procâmbio, câmbio intra, parênquima medular, câmbio inter, e você vai produzir mais câmbio aqui na parada. Então você vai ter um câmbio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vários e vários e vários câmbios, e na soma desses câmbios, nós vamos ter um anel contínuo de câmbio. Câmbio duas origens, né? Então, o procâmbio vai originar o câmbio intrafascicular, intra, dentro, porque ele está dentro do espaço que a gente vai ter entre o floema e o xilema, e o parênquima medular vai originar um câmbio interfascicular. Nesse caso, moçada, ele vai originar um câmbio que vai acontecer entre os xilemas e os floemas. Besteira, tudo aqui vai ser câmbio na brincadeira. Embaixo, moçada, do câmbio, xilema, né? Sendo pessoas que a gente vai ter um xilema e 2 e 3, mesmo esquema, né? Cada um dos xilemas funciona como um canudinho. Quando eu junto vários xilemas e corto, vários canudinhos cortados, um xilema, 2, 3, 4, 5, 6, vários e vários xilemas. Entretanto, a olho nu eu não vejo desse jeito, né? A olho nu, o que eu vou ver são xilemas bem pequenininhos, um xilema, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vários pontinhos, que a olho nu me parecem um círculo. Vários e vários pontinhos. Na verdade, vários anéis de xilema. Eu vou ter outro anel de xilemas aqui, vários xilemas, né? Isso aqui no microscópio, a olho nu, um xilema, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na soma de vários desses xilemas, um círculo contínuo. Sendo pessoas que o xilema mais externo é um xilema que ainda funciona, né? Esse xilema mais externo que ainda funciona vai ser, moçada, chamado pelo nome de alburno. Ele ainda é funcional, no sentido de transportar seiva, né? Ele está relacionado com o transporte de seiva. Entretanto, os xilemas mais de dentro, eles são xilemas mais velhos, né? Xilemas mais de fora, eles são jovens, afinal de contas, é o câmbio que fabrica floema para fora e xilema para dentro. Como o câmbio está bem aqui, formando floema para fora e xilema para dentro, os xilemas mais de fora são os mais jovens. Os xilemas mais de dentro serão os xilemas mais velhos. Esse xilema mais interno vai ser, moçado, um xilema mais velho. E esse xilema mais velho, ele está obstruído, entupido, pelo que nós chamamos para vocês de tilos. Esses tilos ou tilas vão acabar entupindo essa estrutura do xilema, e o resultado é que esse xilema, ele não vai mais prestar para transporte de seiva. Ele agora recebe o nome de cerne ou madeira. Cerne ou madeira não vai ser mais funcional
para poder fazer o transporte, porque está todo entupido pelos tais dos estilos, mas, moçada, ele vai estar relacionado com o papel de sustentação, aqui nesse caso. A gente tem no microscópio assim, a olho nu, um xilema, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, do lado um do outro, um anel, e mais outro anel, e mais outro anel, e mais outro anel, e mais outro anel, e vários deles. Todo mundo já viu o tronco de uma árvore cortado? E você tem uma série de anéis. Eles são chamados de anéis de crescimento. Na verdade, quando você analisa a estrutura do caule de gimnospermas e de cotiledôneas adultas, a estrutura secundária, tem a periderme ou casca, nós temos um anel de floema, que é o mais externo, um anel de câmbio, alguns xilemas mais externos, albunos funcionando, mas a maior parte são xilemas mais internos, mais velhos, obstruídos por tilos, cerne ou madeira, e moçada, não servem mais para transporte, o papel deles agora é sustentação.